Abram todos o Santo Livro no Salmo 119. Versículo de número 54. Os teus decretos são o motivo dos meus cânticos. Mais uma vez, os teus decretos são o motivo dos meus cânticos. Até aí. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por esses dias aqui, Senhor, de edificação, de crescimento espiritual, esses dias de aprendermos a didática do canto cristão. Que essa noite o seu Espírito nos propicie um maior entendimento das Sagradas Escrituras, no que diz respeito ao louvor e adoração, para que possamos, Senhor, de forma bíblica, escriturística, dar a Ti o louvor e adoração que o Senhor merece, a qual o Senhor é digno. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Presta atenção na palavra de Deus. Você que está chegando, por favor, tomar seu assento. Só andando aquele que está trabalhando no evento, por favor, vamos ter reverência com a santa palavra de Deus. Quero agradecer mais uma vez ao pessoal pelo convite, à liderança por todo o trabalho e esforço de fazer esse evento. Eu gostaria que você desse valor, porque toda essa estrutura é feita, tudo que é gasto, todo esse empenho, não é para trazer um entretenimento para a igreja, ou uma atividade no fim de semana, mas é para que a igreja cresça no conhecimento e na graça, para que a igreja cresça em santificação, em conhecimento bíblico, escriturístico, teológico. É para que possamos ser melhores cristãos e adorar, louvar, viver uma vida cristã cada vez mais de acordo com as Escrituras. Eu gostaria então que com muito temor e tremor você prestasse atenção na mensagem. Nós estamos estudando, trabalhando sobre a adoração e sobre o louvor. Quais são os mandamentos, ou as prescrições bíblicas para o louvor e adoração? E eu disse que ela tem dois aspectos, o aspecto vertical e o aspecto horizontal. Ela tem um sentido vertical e um sentido horizontal. O sentido vertical é a adoração de baixo para cima, do homem para Deus, do seu povo, da sua igreja para Ele. Então o louvor é vertical, sai dos lábios da igreja, sai dos cultos de baixo para cima. Então a função do louvor é adorar a Deus, é louvar o nome de Deus, é o cântico ser entoado em direção a Deus. O louvor deve ser teocêntrico, deve ser cristocêntrico. O conteúdo do louvor é aquilo que o inário da Bíblia demonstra.
Os salmos contêm 70% dos atributos de Deus estão contidos nos salmos. Então, louvar, adorar, compreende dizer quem Deus é, seus atributos, e o que Deus faz, sua obra. Os atributos de Deus também apontam para o seu Filho. Logo, o louvor também deve ser cristocêntrico. E você vê isso no grande hino de Efésios 1, verso 3 ao 14. Então, assim, nós entendemos o sentido vertical da música cristã. Agora, o segundo sentido, o segundo aspecto, é que a música tem o sentido horizontal. A primeira é para Deus, a segunda para o povo de Deus. Os aspectos horizontais do canto, da música cristã, é o propósito da música ensinar a congregação, ensinar, vertical para cima para Deus, horizontal para a igreja. Então louvor também é para a igreja, também é para o povo de Deus, mas no sentido não de louvar, de adorar ou elogiar o povo, mas doutrinar, ensinar através do canto. É o que nós lemos aqui, né? Seja os seus decretos o tema dos meus cânticos, seja a sua lei, a sua palavra, o tema do meu louvor. A música cristã deve ser pautada nas Escrituras. Qual é o modelo bíblico de louvor? Qual o modelo bíblico de adoração? Qual deve ser o conteúdo do louvor? O que a igreja deve cantar? Como deve ser as letras cristãs? Será que qualquer coisa que eu canto louva a Deus? Será que qualquer ritmo louva a Deus? Será que qualquer letra que tiver a simples menção do nome de Deus é o louvor bíblico? A palavra diz o que deve ser o conteúdo do louvor. O que nós devemos cantar? Qual deve ser o conteúdo da letra cristã? Está escrito aqui. Qual deve ser o conteúdo? As Escrituras. Cantar as Escrituras. Cantar a palavra de Deus. O conteúdo do louvor, então, deve ser as Escrituras. Não devemos cantar algo que é fruto de um sonho, uma composição inspirada pela fertilidade da nossa mente, um sonho místico, um sonho transcendental que virou música. Não devemos cantar coisas da nossa emoção, da nossa imaginação, mas o tema do cântico, mas o conteúdo devem ser as Escrituras. Como assim? Canta Gênesis 1, canta Gênesis 2, canta Apocalipse 20, canta Isaías 4, canta Obadias. Eu devo cantar as Escrituras. Esse é o aspecto vertical. Por quê? Porque enquanto eu canto a Escritura, eu estou ensinando a palavra de Deus para a igreja. Eu estou doutrinando a igreja através da música, quando ela é cantada, quando a Escritura é cantada. Olha o que diz o Salmo 119, 172. A minha língua cantará a sua palavra. O autor do Salmo 119 diz que o canto dele, o hino dele, eram as Escrituras. Salmo 119, 171. Os meus lábios te louvam, pois me ensinaste os seus decretos. Sabe por que eu te louvo? Porque eu aprendi a sua palavra. A palavra deve ser cantada.
A palavra deve ser tema da nossa música cristã. A palavra deve ser tema da nossa adoração. Esse é o sentido horizontal do louvor. Mas são esses preceitos que a Escritura ensina. Você está vendo como o louvor contemporâneo está equivocado? Você está vendo como as músicas que estão no seu celular, no seu MP3, no seu iPod, a maioria delas não canta as Escrituras, não canta a palavra, não ensina a doutrina, não cita os atributos de Deus. Está claro aqui, mais uma vez, os seus decretos são o motivo dos meus cânticos. Salmo 119, 154. A minha língua cantará a sua palavra. Salmo 119, 172. Os meus lábios te louvam, pois me ensinaste os seus decretos. Salmo 119, 171. Quando nós fomos para o Peru, eu fui para o Peru fazer uma visita nas igrejas do Paul Washer. Eu conheci as igrejas que ele fundou, e nós fizemos ali uma visita de 15 dias, e eu percebi que o louvor cantado na igreja, em uma das igrejas no Peru, era literalmente as Escrituras. Por exemplo, lá eles cantam Romanos 5, do verso 1 em diante. Justificados, pois, pela fé, nós temos paz para com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, porque também nós temos entrada pela fé a essa graça a qual estamos firmes, e assim por diante. Romanos 5:1, cantado. Cantamos também Hebreus capítulo 4, verso 14. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, que transpassou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos nossa confissão. Hebreus 4:14, cantado. Romanos 8, verso 35 em diante. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? A palavra. Pois estou bem certo que nem a morte e a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente e do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra deve ser cantada. Isaías 26, forte cidade nós temos, salvação que Deus pôs por muros e antemuros, abre as portas e entrará, a nação justa entrará, a nação justa guardadora da verdade, palavra de Deus, sendo cantada literalmente na íntegra. Agora me responda, é assim com louvor contemporâneo? É assim com as cantoras gospel, com os cantores gospel? É assim com as bandas modernas? Sejam os teus decretos o tema dos meus cânticos. A música cristã deve estar pautada nas Escrituras. As Escrituras devem ser cantadas. Você quer inspiração para compor? Vá para a Escritura. Você quer textos para compor? Vá para a Escritura. Você quer cantar algo bíblico? Cante a própria Bíblia. Por que eu tenho que cantar a Escritura? Abre comigo em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 3. Verso 16.
Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O que Paulo está ensinando aqui? Presta atenção. A igreja de Colossos estava sendo atacada, e estava sendo atacada por hereges, estava sendo comprometida a doutrina e a teologia da igreja, estava começando a nascer o gnosticismo. Gnosticismo vem da palavra gnosis, conhecimento, do verbo grego gnosko, conhecer. Os gnósticos tinham uma revelação acima da revelação da Escritura, um conhecimento acima do conhecimento das Escrituras, sobre a ressurreição de Cristo, sobre a encarnação de Cristo, sobre o corpo de Cristo, o corpo humano de Cristo, se Cristo de fato era uma pessoa. Enfim, estavam confundindo a igreja de Colossos. Paulo então vai proteger a igreja de Colossos, ensinando doutrina a ela, e ele vai ensinar um método de ensinar doutrina à igreja. Primeiro ele vai dizer aqui, do 16, e habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Essa palavra habitar quer dizer fazer morada, acolher. Acolham a palavra de Deus, saturem-se da palavra de Deus, para que vocês sejam privados das heresias. Saturem-se do conhecimento, e esse conhecimento, através do conhecimento, olha só, vocês vão instruir uns aos outros, aconselhar uns aos outros, mutuamente, e vão tornar vocês sábios, ok? Vai haver instrução, vai haver correção, vai haver sabedoria na igreja de Colossos. Esse era o propósito de Paulo: ensinar, instruir, corrigir e torná-los sábios. Presta atenção. E ao ensinar, ao corrigir, ao instruí-los e torná-los sábios, eles iriam combater o gnosticismo. Eles iriam se livrar da contaminação das heresias, eles iam estar preparados para vencer as heresias. Mas como Paulo iria instruí-los, torná-los sábios? Como a palavra ia habitar ricamente sobre eles? A resposta está aqui, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Sabe como Paulo estava ensinando a igreja a ser doutrinada? Através do louvor. Paulo está ensinando, está dizendo aqui: ensinem doutrina para a igreja através do louvor. É o que nós chamamos de o papel didático da música, o papel didático do louvor, o papel didático da adoração. Esse é o sentido horizontal da música. A música cristã, segundo a Bíblia, tem o dever de ensinar doutrina para a igreja. Entendeu? O sentido vertical da música, o sentido horizontal da música, é ensinar, é doutrinar a igreja através do louvor. Me diz aí, quantos louvores você tem ouvido e aprendido doutrina? Quantos louvores tem te ensinado sobre justificação pela fé? Tem te ensinado arrependimento? Tem te ensinado fé salvífica? Tem te ensinado santificação? Tem te ensinado propiciação de Cristo? Tem te ensinado a morte vicária e a ressurreição de Cristo? Não? Esse é o papel da música. É o papel da música. É assim que a música cristã deveria ser cantada nos nossos cultos. Ensinar doutrina para a igreja. E isso tem
acontecido? Você está entendendo? A música cristã deve ser centrada primeiro nas Escrituras. Não deveria ser cantado outra coisa a não ser as Escrituras. Ou é obviamente uma composição que insinua as Escrituras, que prega as Escrituras, que ensina a Escritura. No Salmo 119 está repleto de textos que mostram que o cântico, que o louvor, que a adoração e a letra deve ter como conteúdo as Escrituras. Mas por que, pastor? Porque eu devo cantar as Escrituras? Porque a letra do louvor deve possuir as Escrituras? Por causa do papel didático da música. Porque através das Escrituras deve-se ensinar doutrina para a igreja. Colossenses 3,16. A palavra deve habitar em você de tal maneira que ela deve saturar você. Tanto para o ministro que canta, ele tem que se saturar das Escrituras, quanto para aquele que ouve, vai se saturar a ouvir as Escrituras. Mas para isso o cântico, o louvor deve estar recheado de doutrina. Nós abrimos hoje à tarde, Efésios 1, do 3 ao 14, é o maior parágrafo da Bíblia, é um hino que Paulo compôs, e dentro daquele hino, daquela música, o que tinha lá? Está cheio de teologia bíblica, cheio de doutrina soteriológica, está cheio de atributo de Deus, está cheio de cristologia, um cântico que ensinava a doutrina para os efésios, um cântico que ensinava atributo de Deus para os efésios, um cântico que ensinava a soberania de Deus, um cântico que ensinava cristologia. É o papel didático, é o aspecto horizontal da música. Por que a música tem esse poder? Aristóteles disse, filósofo grego, a música tem o poder de formar caráter. Ele sabia o poder que a música tem. A música forma opiniões. Quem se lembra aqui do festival de música de rock Woodstock? Um dos primeiros, se eu não me engano, final da década de 60, início de 70. Qual foi a ideologia do Woodstock? Sexo, drogas e rock and roll. Aquele festival de música influenciou uma geração inteira no globo terrestre. Depois desse festival, o que nós tivemos? O advento do contraceptivo, do anticoncepcional, da camisinha, do sexo entre solteiros, da liberalidade sexual. Até então era assim um escândalo o sexo entre solteiros, ficar grávida no tempo de solteiro. Drogas era uma coisa bem restrita. Este modelo musical influenciou opiniões, tirou a inibição do jovem, formou ideias e pensamentos e personalidade. Olha a força que a música tem. Década de 60 no Brasil, a ditadura militar. Se lembra? Uma música foi capaz de ajudar a derrubar a ditadura. Geraldo Vandré, ele compõe uma música para não dizer que eu não falei de flores. Caminhando e cantando, seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, caminhando e cantando, né? Essa música foi uma música que tirou milhões de jovens das ruas para protestar contra a ditadura militar, e ela foi uma das principais ferramentas para a queda da ditadura militar, porque era uma música que afrontava a ditadura no Brasil. Ela influenciou jovens, ela mudou a opinião dos jovens, e ela fez com que eles saíssem das casas, fossem às ruas, protestassem, e ajudou de forma poderosíssima a queda da ditadura militar. A música.
Geraldo Vandré, uma única canção. Esse é o poder que a música tem. Agora, quando eu faço mau uso dela, ela pode fazer isso que o Woodstock fez, ela pode levar pessoas às drogas, e quando eu faço bom uso dela, ela pode formar a opinião do povo de Deus, ensinando doutrina sã, salvífica, ensinando teologia sadia. Esse é o papel da música. Agora, o que eu vejo hoje? Então, quando os músicos se comprometem a ter fidelidade com as Escrituras, quando a igreja tem comprometimento em ter fidelidade com a doutrina, ela está formando gerações inteiras, ela está trazendo uma teologia saudável, uma cristandade saudável, forte, robusta, por causa dos cânticos que ela está ensinando. Por exemplo, sabe qual é o motivo, um dos motivos da queda da igreja contemporânea? É porque a igreja brasileira, quem dita a teologia da igreja brasileira, quem dita a doutrina da igreja brasileira, quem dita os dogmas da igreja brasileira, não são pastores, pregadores, nem teólogos, são os louvores contemporâneos. A maioria conhece um Jesus que é cantado e não que é lido e estudado. A maioria conhece doutrinas que são cantadas e propagadas pelo movimento gospel contemporâneo. Então, por que nosso cristianismo é diluído, é ralo, é fraco, é carnal, é mundano, é ímpio? Porque o louvor atual dita o ritmo teológico da igreja, a conduta, a vestimenta, o relacionamento, a santidade, toda é propagada por esse louvor. E uma vez que esse louvor não é bíblico, esse louvor é antropocêntrico, esse louvor é secular, esse louvor visa os lucros e os aplausos do homem, ele tem propagado uma doutrina deturpada. Agora sabe o que é o meu maior medo? Está claro que o tema do cântico tem que ser as Escrituras. Está claro que o papel do louvor é ensinar doutrina, mas o louvor contemporâneo não só deixa de ensinar doutrina, não ensina, não só deixa de cantar as Escrituras, não canta, ele não só omite o papel verdadeiro das Escrituras, como ele faz completamente o oposto, ensina heresias. Ensina heresias. Eu vou usar novamente aquela música Tem Sabor de Mel, porque é uma música conhecida, e ela não tem nada de cristã. O que aquela música está ensinando? Vingança. Está ensinando um Deus vingativo. Está ensinando que o cristão pode se vingar do outro, pode subjugar o outro, pode se impor sobre o outro. Então ela não só deixa de ensinar doutrina sã, não só deixa de ensinar as Escrituras, como ensina heresias. Você está vendo o risco? A música cristã deve ter como conteúdo os atributos de Deus. O que a música contemporânea ensina? Por isso que a nossa geração de cristão é tão superficial. Por que os jovens não têm temor de Deus? Por que os jovens não têm temor de pecar? Por que as pessoas caem em pecado dentro das congregações? Porque o Deus que essas músicas ensinam é um Deus carnal, é um Deus imediatista, é um Papai Noel da previdência, é um Deus que só vive para cumprir demanda e capricho de crente. Então a visão que o louvor passa de Deus é de um Deus carnal, de um Deus acovardado, de um Deus que só abençoa e materializa sonhos carnais. É isso que eles cantam. Então a visão que se tem de Deus é essa visão sofrível. Aí o que acontece? Se a música tem poder de formar opinião,
se a música influencia gerações, se a música muda pensamentos e ideias, essa música contemporânea está formando uma geração superficial, débil, fraca, porque ela propaga um Deus morto, um Deus fraco, um Deus que não é o Deus das Escrituras. Vou te dar um exemplo. Alguém já viu algum louvor que menciona a santidade de Deus? Que fala sobre a santidade? Você sabia que a santidade de Deus é o maior atributo que Deus possui? Você sabia? A santidade fala da pureza de Deus, da impecabilidade de Deus. Deus é impecável, Deus é puro ao ponto de não ter uma ruga. A santidade de Deus não fala só da pureza, fala da distinção de Deus. Não existe nenhuma criatura que se assemelhe a Deus. Deus é inigualável, invulgar, distinto do uso normal. Não existe nada que foi criado que pode se comparar a Deus. Isso é ser santo. A santidade de Deus é algo tão profundo, que Jó capítulo 15 que diz: nem os céus dos céus podem conter-te, nem os seus santos anjos são puros aos teus olhos. Sabe o céu que Deus habita, a eternidade, o terceiro céu, nem os céus que Deus habita podem conter a santidade de Deus. É algo tão tremendo que não pode conter. Eu vou mais longe. Você já ouviu falar dos serafins? Os serafins são as criaturas mais majestosas da Bíblia. Não existe outra criatura tão esplendorosa, fulgurante, tão santa e pura como os serafins. Por quê, pastor? Isso é dado por causa da distância que elas estão do trono de Deus. São as criaturas que mais se aproximam da glória de Deus, do trono de Deus. Isaías capítulo 6. Elas ministram ante a glória de Deus. Mas a Bíblia diz que elas têm 6 asas, essas criaturas, os serafins. Com 2 elas voam, com 2 elas cobrem o rosto, e com 2 cobrem os pés. Você sabe por que os serafins cobrem o rosto? Porque a santidade que emana do trono de Deus, a radiação de santidade é tão grande, que aqueles serafins não suportam olhar, e eles cobrem o rosto para não serem desintegrados diante de tal santidade. Agora, como é que você tem coragem de, em pecado, entrar na presença de um Deus que é santo assim? Como é que você tem coragem de ministrar, sabendo que esse Deus é tão santo assim? Sabe por que eles cobrem os pés? Porque o lugar que aquele trono está colocado é tão santo, que não pode ser pisado por nenhuma outra criatura. Por isso eles cobrem os pés. Isso é a santidade de Deus. Agora me diz, qual foi o último louvor que você ouviu citando a santidade de Deus? Agora você está entendendo porque ninguém teme a Deus? Porque o Deus que se ensina nesses cânticos: olha para mim, abraça-me e eu te abraçarei, quero te beijar, quero vestir tua sandália, narará. Quero comer no teu prato. Comer no prato de Deus? Vestir a sandália de Deus? Beijar Deus? Se os serafins não suportam a santidade e cobrem o rosto, se ele é tão santo, puro de olhos, que não pode contemplar o mal, você está vendo a visão que esse louvor contemporâneo passa? De um Deus menino, de um Deus carnal que beija, que abraça, que dá tapinha nas costas, que usa boné para trás. Deus é santo! Quem se lembra de um cantor secular, uns 10, 15 anos atrás? Ele chamava Armandinho. Ele escreveu a seguinte letra: quando Deus me desenhou, Ele estava namorando. Blasfêmia.
É uma blasfêmia. Só que ele é um cantor secular, ele vai prestar conta com Deus. Ele deu a ideia de quê para os jovens? Que Deus namora, que Deus é adolescente, que Deus é menino. O louvor contemporâneo está fazendo a mesma coisa. Não está ensinando doutrina para a igreja. Não está ensinando a santidade de Deus. Não está ensinando a igreja a temer a Deus. Não está ensinando a igreja a crescer na graça. Esse é o papel didático da música. Quando você canta um louvor, você tem que tremer diante dele. Quando você entoa um hino, você tem que temer diante dele. Você tem que reverenciar. Não há reverência, porque os cultos promovem shows gospel, músicas gospel, músicas sem reverência, sem temor, que produzem um Deus feito com ventre, com umbigo. Esse não é o Deus das Escrituras. O Deus da Escritura é 3 vezes santo. Esse é o papel da música. O que mais que é o aspecto horizontal da música? A música deve ser pautada nas Escrituras. A música deve ensinar doutrina. A música forma pensamento e forma opinião. A música ensina teologia. Qual a última vez você aprendeu teologia ouvindo uma música? Eu vou te dar um exemplo aqui. Nos ministérios da igreja primitiva, os ministérios, a uns Deus deu para doutor, pastor, apóstolo, evangelista e profeta. 5 ministérios. Não tinha a 6ª categoria, ministro de louvor. Não existia. Entendeu? Então quem é que ministrava a música na igreja primitiva? Se não existia essa categoria, ministro de louvor. O profeta, o pastor, o doutor. Teólogos. Eles eram responsáveis por compor o louvor. Todo ministro de louvor deveria estudar teologia. Porque a música, o cântico, ele tem como base a teologia, os atributos de Deus. Atributos de Deus é a teontologia. É uma doutrina da teologia, é um estudo da teologia. Então, um ministro para compor, para cantar, um ministro para ser versado nas Escrituras, deveria ser também um teólogo. Ué, pastor, mas onde você já viu isso? Martinho Lutero compôs quase 40 hinos, teólogo. Charles e John Wesley comporam vários hinos metodistas, teólogos. Os hinos da harpa cristã, do cantor cristão e assim por diante, eram compostos por teólogos. Não era um menino de 16 anos com gel na cabeça e um violão. Blá, blá. Não era. Quando você pega esses hinários, você já viu o teor teológico dos hinos? Você já viu o teor teológico desses cânticos? Não tem nenhuma música ali impensada. Uma música que apareceu ali por acidente. Todas essas músicas eram escritas, esses hinos, tendo em base uma teologia bíblica. Porque a música está ligada com teologia, atributos de Deus, a palavra de Deus, as Escrituras. Então todo ministro de louvor, todo compositor cristão também deveria estudar teologia. Por que ele tem que estudar, pastor? Você já viu música que tem versículo, aí você diz, lá é bíblica, tem versículo. Mas se forem versículos fora do seu contexto, versículos distorcidos, sem base teológica, está te ensinando uma heresia, mesmo tendo versículo na música. Quem está entendendo diz amém. Há uma carência de mestres na igreja como nunca vimos. Meu irmão, as pessoas responsáveis pelo louvor atual nem leem a Bíblia, nem conhecem sequer os 12 apóstolos.
nunca leram a Escritura toda, a Bíblia inteira, nem menos uma vez. Como essas pessoas podem estar por trás de algo tão sério, tão importante como louvor e adoração? Se o louvor é o meio que Deus escolheu para receber glória, isso tem que ser muito bem feito. Então tem que ser feito por estudiosos, teólogos bíblicos, exegetas das Escrituras, que sabem interpretar um texto e transformar isso em música, para que a igreja seja edificada, ensinada e doutrinada através do cântico. Está entendendo? Quarto, a música como propagação do Evangelho. Você sabia que a música forma opinião, muda pensamento, e a música propaga ideias? Se perguntaram para Martinho Lutero, e ele disse: o que mais propagou a reforma protestante não foram as 95 teses, foram os 37 hinos de Lutero. Lutero comprou aproximadamente 37 hinos, e os hinos estavam recheados de doutrina, recheados de teologia e recheados das ideias da reforma. A reforma protestante foi propagada por toda a Europa através dos hinos de Martinho Lutero. Esse é o poder da música, de propagar uma ideia, de difundir uma ideia, o poder da evangelização. Qual um dos segredos do crescimento do metodismo wesleyano? Os hinos de Charles Wesley. Os hinos de Charles Wesley difundiram a doutrina metodista, a doutrina wesleyana, o metodismo wesleyano, por toda a Europa. Os hinos de Charles Wesley. Ele tem esse poder, essa força. Agora você imagina, quando essas rádios seculares explode um sucesso gospel, ele se propaga em todo o Brasil, entra na minha casa, entra na minha vida, toca em todo lugar, está propagando uma ideia, mas uma ideia errônea das Escrituras, uma ideia errônea das doutrinas, porque o mesmo deveria ser feito com louvor bíblico. Ele tem poder de propagar uma ideia, uma doutrina, um pensamento, e difunde-se isso em tão pouco tempo que você não tem ideia. Você está vendo os aspectos horizontais? Você está vendo a força que a música tem? Então uma pessoa tem que pensar muito bem antes de compor e cantar o hino, porque ele está formando uma opinião, porque ele está propagando uma ideia, porque ele pode estar propagando uma heresia, porque ele pode estar formando uma opinião erroneamente. Último, o louvor como memorização das Escrituras. Deuteronômio 31, o que acontece? Deuteronômio é a repetição da lei, não é isso? Capítulo 31, Moisés quis que Israel guardasse a aliança, guardasse os preceitos e não se esquecesse da lei. Então Moisés ordena que eles componham cânticos, que eles cantem a lei, cantem a aliança, cantem as promessas e cantem a fidelidade deles a Deus. Para quê? Porque ao cantar, eles iriam memorizar as Escrituras. O louvor tem o papel de memorizar as Escrituras. Você já viu para decorar um versículo a dificuldade que é? Aí você já viu para decorar uma música como é fácil? Use o louvor para ensinar as Escrituras para a igreja memorizar as Escrituras. Talvez você nunca ia memorizar Romanos 8:5, 8:35 em diante. Mas quando você canta, quem nos separará
do amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição. É uma maneira de decorar as Escrituras. É uma maneira de memorizar as Escrituras. Esse é um dos papéis didáticos da música, memorizar as Escrituras. Então, quando uma igreja, um pastor, um músico, decide cantar a palavra, cantar doutrina, cantar as Escrituras, ele está ajudando a sua congregação a memorizar a palavra, memorizar textos, memorizar doutrina, memorizar atributos de Deus através da música. Amém? Para encerrar agora, abre todos em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, verso 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Olhe todos para mim. Esse congresso está chegando no final. Vamos ter mais um período de louvor, e ele vai terminar. Nós aprendemos aqui rapidamente, aquilo que está em Filipenses capítulo 1. Paulo diz: eu não vos canso de escrever as mesmas coisas, pois é segurança para vós. Com certeza você já ouviu a maioria das coisas que foi dita aqui. Se Paulo não cansa de escrever, eu não canso de pregar as mesmas coisas, pois são segurança para vós, reafirmar as doutrinas. Então nós aprendemos o papel, o sentido vertical de Deus, da igreja para Deus, o louvor, e o sentido horizontal, o papel didático que a música tem. A música tem que ensinar a doutrina, cantar as Escrituras, ensina a memorizar, a formar opiniões e propagar ideias. O evangelho pode ser difundido através do louvor e da adoração. Cristo pode ser conhecido em todo mundo através do louvor e da adoração. A palavra de Deus pode ser pregada em todo mundo através do louvor e da adoração. Agora aqui está o principal texto. Sem esse aqui não adianta nada do que foi falado aqui. O que será que esse texto está ensinando? Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Tem até uma canção assim, né? O meu louvor é fruto do meu amor, de lábios que confessam o seu nome. Exatamente. Agora você sabe o significado disso aqui? Presta atenção. Primeiro, o escritor de Hebreus está dizendo que agora, neste período da graça, pós-lei de Moisés, o sacrifício não é mais como na antiga aliança, não é mais um novilho, um bode, um cordeiro. O sacrifício hoje são os nossos louvores, a nossa adoração. Agora você precisa entender algo aqui. Quando ele diz assim: o meu louvor é fruto dos lábios que confessam o seu nome. O meu louvor é fruto da obra que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Ele está ensinando, só pode sair louvor verdadeiro da boca de alguém quando esse teve uma experiência salvadora.
significa que o sacrifício do ímpio é uma abominação para o Senhor. Que por mais que nós ensinemos doutrinas, pontos teológicos, exegéticos, históricos, nada disso tem importância para Deus, se o louvor que Ele está recebendo não está vindo de pessoas de fato convertidas, salvas, regeneradas. Louvor verdadeiro é aquele que procede da boca de um salvo. Louvor verdadeiro é aquele que procede da boca de um convertido. Louvor verdadeiro é aquele que procede da boca de um regenerado. Essa é a ênfase do texto, e é essa a verdadeira ênfase da adoração. Não adianta você ter a doutrina correta, a teologia correta, o hino correto, o cântico correto, e não for convertido, e não for salvo. Louvor tem a ver com salvação. Meu irmão, será que você que está aqui essa noite, de fato é salvo? Será que você que está aí, de fato, é convertido? Será que você, de fato, pode produzir um louvor agradável, como incenso suave às narinas de Deus? Veja, o incenso suave não é propriamente aquilo que se canta, é do coração do que se canta, da alma do que se canta, da alma de quem canta, do coração de quem canta. O grande problema da nação brasileira não são só as heresias no louvor, não são só as distorções no louvor. O grande problema é que tem milhares de bodes entoando louvores a Deus, quando uma vez que Ele aceita só louvores das ovelhas. A verdade é que tem milhares de joio professando culto e louvor a Deus, uma vez que Ele recebe o louvor só do trigo. Como é que está a tua vida com Deus? Você só veio aprender de música ou veio aprender de Jesus? Você de fato é convertido? Você é joio? Você é trigo? Você é ovelha? Você é bode? Eu vou te ensinar a única doutrina, eu já encerro, estou acabando, não fique nervoso. A única doutrina que ensina a segurança da salvação. Se você diz, eu sou salvo porque desci as águas, não é doutrina bíblica. Eu sou salvo porque participo da ceia, não é doutrina bíblica. Eu sou salvo porque sou calvinista eleito, não é doutrina bíblica. Eu sou salvo porque me esforço em cumprir a lei de Deus, muito menos ainda. Só uma doutrina que ensina a segurança da salvação, e se você não tiver nela, você não é salvo. Ela se chama regeneração, novo nascimento. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Regeneração. Nicodemos, necessário é nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino dos céus. Como ocorre a regeneração? Como é que você faz para saber se você é regenerado? Você já viu como Deus criou o universo? Tem uma palavra latina que chama ex nihilo, do nada. Deus do nada cria o cosmos, o universo. Galáxias, estrelas, peixes, oceano e o homem. Você já imaginou quanto poder Deus não empregou para criar o homem, a partir do ex nihilo, do nada? Quanto poder para criar todo esse cosmos do nada. Tenta você, do nada, criar essa toalha para mim, sem nada na mão, faz ela aparecer, tecido. Essa simples toalha. Imagina o universo, sol, as estrelas, o homem. Só o ser humano, só você, um de você, possui 60 trilhões de células. Cada célula tem uma fita DNA de 1,70 m de comprimento.
Imagina quanto poder para fazer um de você. Na obra da regeneração, para Deus regenerar um homem, para Deus salvar um homem, o poder que Ele usa para salvar um homem é maior do que o poder que Ele usou para criar o universo. Porque o universo Deus criou a partir do nada. A partir do nada Deus cria um universo bom e perfeito. Para salvar o homem não é a partir do nada, é a partir de uma massa caída em Adão, de uma massa corrupta. E Deus então tem que empregar um poder maior para que através de uma massa caída Ele refaça um novo homem à imagem de Cristo. Agora eu te pergunto, isso aconteceu com você? Isso é regeneração. Isso é salvação. Se isso aconteceu, o seu louvor é fruto da regeneração, da justificação, da redenção, da santificação. Agora você é uma nova criatura. Se isso não aconteceu, ele não recebe o seu louvor. E como isso ocorre? Como esse poder, maior do que o da criação do universo, me alcança? Quando você ouve o Evangelho. Quando você ouve o Evangelho, esse poder te alcança. Então você se arrepende e você crê. E no momento que você se arrepende e crê, Deus transforma você em uma nova criatura. Você é imediatamente agregado à família da fé. Você precisa então se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, confiar naquele sacrifício, entregar sua vida ao Cordeiro de Deus, dizer para você: minhas obras não podem me salvar, meus atos não podem me salvar, é só a cruz de Cristo, é só o poder do Espírito Santo. Fique de pé agora. Meu irmão, você vai fechar os olhos agora. Se isso não aconteceu com você, você não vai sair daqui assim não. Não adianta você aprender de música. Não adianta você passar num vestibular, casar com uma moça bonita. Não adianta você se mudar financeiramente. Que vale o homem ganhar o mundo inteiro, se ele perder a sua alma? O que não dará o homem pela sua alma? A redenção de uma alma é caríssima, ninguém pode pagar. Você vai fechar os seus olhos. 2 Coríntios 13:5 diz assim: examine-se, pois, o homem, para saber se está na fé. Você vai fazer um autoexame da sua vida, rigoroso. Não estamos falando do teu carro, meu filho, nem da sua melhor vida na terra, nem da tua casa própria. Estamos falando da sua eternidade, da sua alma. Feche os olhos e ore agora, fale com Deus. Pai querido, eu oro por essas almas, Senhor, para que o Senhor abra o coração delas. Espírito Santo, se tem entre nós aqueles que não são salvos, aqueles que não nasceram de novo, ó Espírito Santo, alcança-os, pelo poder do seu santo Evangelho. Abre os seus corações, leve-os ao arrependimento e à fé, dê a eles a vida eterna, para que uma vez salvos, eles entoem a Ti o cântico, o louvor, a adoração correta. Trabalha, Senhor, trabalha no coração desse homem, no coração dessa mulher, no coração desse jovem. Trabalha, Senhor. Só Tu pode abrir o coração deles. Abra-o, Senhor. Abra-o, Senhor.
Meu irmão, se tem alguém aqui que não é salvo, que nunca nasceu de novo, que não é convertido, que se morrer hoje, não tem certeza da sua salvação, eu quero que você me procure no final do culto. Eu quero falar com você, quero orar por você, quero clamar a Deus pela sua alma. Eu quero explicar o santo evangelho a você. Não saia daqui sem ter certeza disso. Eu vou me despedindo por enquanto. Foi um prazer estar com os irmãos. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Que essa igreja cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Que você conheça a Deus e aprenda a temê-lo. Se você conhecer a Deus, suas obras, os seus atributos, tudo mais na sua vida vai mudar. Sua oração, sua fé, seu cristianismo e o seu louvor. Deus abençoe.